Pessoal, então, como já estamos com 5 minutos aí do nosso horário, né? Boa noite a todos e todas, bem-vindos. É com bastante alegria que a gente dá início hoje ao primeiro webinário, tá? Do nosso projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade, sim? É um projeto de extensão universitária e, por isso, tem a aprovação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, tá? Foi proposto pelo Departamento de Fisiologia do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, sim, e por conter questionários respondidos pelo público, tem também uma aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, joia? A equipe do projeto conta comigo, meu nome é Ana Maria, sou a coordenadora, com a professora doutora Maíra Melo Rezende Vale, que é a nossa vice-coordenadora, com as professoras doutoras Anita Nishiyama e Fabiola Jager, que vão aparecer para dar um oizinho aí para vocês, tudo bem? Que são membros da equipe do projeto, com os nossos técnicos de departamento, o Fábio Roberto Caetano e a Débora Salles Coutinho, sim? Com alunos da pós-graduação em Fisiologia e com alunos de graduação de cursos da saúde que são lotados no setor de Ciências Biológicas, tá? Então, essa é a nossa equipe aí do projeto, né? Desde já agradecendo que todos estão trabalhando bastante aí para a gente estar aqui, joia? O nosso objetivo principal, então, é, através de webinários e produção de materiais didáticos, levar um pouquinho do conhecimento científico da fisiologia e da saúde, produzido dentro da UFPR, para a nossa comunidade, né? Por ser um projeto de extensão, e a extensão ter sempre uma proposta de interação dialógica, né, de contato mesmo com a comunidade, o projeto já encaminhou desde o final do ano passado um forms para solicitar demandas, né, de interesse dessa mesma comunidade. Então, nós perguntamos sobre temas de interesse para os webinários, sobre a possibilidade de materiais didáticos a serem confeccionados para educadores, por exemplo, né? E é a partir do que a gente obteve de respostas nesse questionário que os temas de webinários desse ano foram selecionados, tá? E a gente também já está começando a confeccionar os primeiros materiais didáticos junto aí aos nossos alunos do projeto, né? Mas o nosso questionário, que está ali o link já no chat, ó, ele vai continuar aberto até mais ou menos julho, pelo menos, porque a gente acha que quanto mais professores, educadores da área de ciências, aí de biologia, profissionais da área da saúde contribuírem, né, melhor vai ser essa demanda para os materiais didáticos a serem constituídos e também para os webinários, por exemplo, do ano que vem, que ainda não estão fechados, né, mesmo às vezes esse ano pode acontecer algum imprevisto, a gente ter que alterar algum, tá? Então, essa contribuição da comunidade externa é essencial por ser um projeto de extensão, para a gente fazer essa parceria, né? Então, aqueles que não responderam ainda ao nosso questionário, por favor, participem, e desde já, obrigada àqueles que já participaram, joia? No chat também vai estar, já está disponível ali as nossas redes, né? O canal do Instagram, @fisio.divulgando, e o canal do YouTube, que ainda é recentemente criado aí, que a gente, se Deus quiser, vai estrear hoje aí com a gravação do nosso webinário, tá? Antes de eu passar o andamento de hoje mesmo, né, eu queria dividir com vocês que tanto esse projeto de extensão, como vários outros, né, assim como uma série de resultados científicos de qualidade, são produzidos pelo trabalho constante aí de professores e pesquisadores dentro das nossas universidades públicas. E, infelizmente, a gente está atravessando um momento em que os recursos de financiamento dessas universidades estão ficando bastante restritos, estão sofrendo grandes cortes. Então, é importante a comunidade ter ciência, né, do papel da universidade na produção de ciência de qualidade, na formação de pessoas, né, no compromisso com um país melhor, tá? Então, a gente queria fazer, né, esse adendo aí antes de passar aos informes de hoje. Muito bem. Então, durante a fala do nosso palestrante, que eu já vou apresentar para vocês, a gente vai fazer algumas pequenas interrupções para respostas a dúvidas. Só que a gente pede para vocês, como a gente tinha muitos inscritos, e pode ser que bastante gente entre, né, que a gente encaminhe as dúvidas, então, via chat, tá? E que durante a palestra a gente não esqueça de manter os microfones aí desligados, né, para não atrapalhar a fala dele, joia? Na medida do possível, a gente vai tentar responder, claro, todas as perguntas aí quando, né, houver a oportunidade, tá?
Eu já adianto para vocês que para aqueles que precisam de certificados, mas no finalzinho da fala a gente vai encaminhar um outro forms, não é esse que está ali, né? Esse é o questionário de demandas do projeto, tá? Então, mais ao final da fala de hoje, a gente encaminha um outro link de forms, e aí é especificamente para quem quer certificados, e aí, claro que a gente encaminha por e-mail assim que possível para vocês, tá? O nosso palestrante de hoje, aí é muito especial para nós, é o professor Dr. Bruno Jackson Martignac. Ele é biólogo, ele tem mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, sim. Ele está com a gente no Departamento de Fisiologia desde 2016, atuando como professor e pesquisador, e atualmente é inclusive o nosso chefe também de departamento. A linha de pesquisa dele trata da neurobiologia, dos transtornos psiquiátricos, utilizando modelos de animais em ratos e camundongos para o estudo da depressão e do estresse pós-traumático. Tá? Então, agradecendo imensamente a participação do Bruno, estreando aí os nossos webinários e todo o auxílio dele enquanto chefe para que o projeto esteja acontecendo, né? Eu vou passar a palavra para ele e ele vai nos falar então sobre o sistema nervoso e a dependência de celular e jogos. Joia? Então, Bruno, é contigo. Muito obrigada e bom webinário para todo mundo. Bom, obrigado pela introdução, Ana. Então, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Como a Ana destacou, eu sou biólogo. Eu cheguei a atuar em colégios por apenas um ano. Então, foi lá em o ano de 2007 a 2018, 2008, quer dizer. Então, foi apenas um ano dando aula para quinta e oitava série. Então, eu estou um pouco desconectado da realidade de hoje. Eu leio um pouco sobre o assunto, mas quem está lá no dia a dia talvez sejam muitos de vocês, e o retorno de vocês, as questões de vocês, vai ser bastante importante também para a gente ter uma boa discussão. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Só um instantinho aqui. Opa. Ai. Ana, já começou a aparecer a tela? Sim, aham. Ótimo. Então, esse aqui é o tema, então, o sistema nervoso e a dependência de celular e jogos. A gente vai ter 3 momentos. A gente vai falar sobre dependência de maneira geral. A gente vai falar sobre dependência de jogos e depois sobre o uso problemático de celular. O celular é uma questão... Opa, perdão. Fui fechar um negocinho ali. Vamos voltar. Opa. Aí, voltou? Voltou. Tá, beleza. A parte de jogos tem uma classificação, segundo a Organização Mundial da Saúde, como dependência. Então, existe um diagnóstico para dependência de jogos que ainda não foi definido para o celular. Então, talvez eu fale um pouquinho mais de jogos do que de celular, embora o celular a gente esteja aí no dia a dia vendo imagens como essas daqui. Ou tem ícones e ícones e ícones de aplicativos que a gente usa, que a gente já parou de usar porque trocou para outro, ou que tem um público muito específico, ou que não chegou exatamente muito forte no nosso país ainda. Mas são todos aqui os principais aplicativos de, principalmente, redes sociais, que nós e os nossos alunos, seja de graduação ou do ensino básico, do ensino fundamental e médio, utilizam. Então, é comum ver, como eu mencionei, imagens como essa daqui, então a gente usando o celular a todo momento. Eu não duvidaria se, sei lá, tem gente aí que está assistindo pelo computador e não pelo celular, que vai checar ao longo dessa apresentação várias vezes o celular. Ou se a apresentação não fechar, quando você vê outra coisa, vai ver outras coisas enquanto a apresentação está acontecendo. Essa cena aqui talvez não seja muito estranha para muita gente também. No instante que alguma situação fica um pouco entediante, a gente pega o celular e dá uma olhada buscando algum tipo de estímulo. Um efeito extremamente importante do celular, muito provavelmente vai ser abordado pelo professor Fernando Lousada, do nosso departamento, que estuda ritmos biológicos, cronobiologia e o ciclo vigília-sono. E o celular, além de ser um estímulo, ele também emite luz. E a luz influencia no nosso sono e nos nossos ritmos.
A princípio tem um dia aqui para apresentação dele, mas como está lá longe, talvez essa data mude, mas muito provavelmente ele vai abordar essa questão de celular também. Esse é um dado da Ofcom. A Ofcom é como se fosse a Anatel lá do Reino Unido. Isso aqui é o tempo estimado utilizando a internet de maneira geral em casa, em crianças de 8 a 11 anos e de 12 a 15 anos, de acordo com os anos. Então, conforme passam os anos, aqui, de 2007 a 2017, o tempo utilizando a internet em casa, ela aumenta dentro da mesma faixa etária, chegando até 20 horas por semana, o que é um tempo bastante elevado. Mas se a gente pensar o tempo que a gente assiste também, gasta com televisão, se fizer a média, talvez não seja tão diferente assim. Um problema é que o tempo de TV também aumentou ao longo do tempo. Eu não coloquei esse dado aqui, mas o tempo de televisão também aumentou. A gente poderia imaginar que ele iria cair por um efeito de substituição, mas não, talvez a substituição seja com atividades fora de casa. Teve uma redução dessa atividade fora de casa e um aumento com dispositivos eletrônicos, com as chamadas telas. E como o tema é sobre dependência, e a dependência de algo que não é droga, será que existe uma dependência comportamental por algo que você não injeta, não consome? Bom, a dependência por algo que não é droga não é novidade em jogos de apostas, o gambling do inglês, seja num cassino chique em Las Vegas, seja em apostas de rua, seja em poker online, que é uma das versões mais perigosas e ela é muito silenciosa, porque você não precisa de um local físico específico para fazer essa atividade, e é muito fácil gastar dinheiro do cartão de crédito sem você sentir que está gastando. Então, as pessoas gastam muito dinheiro aqui e às vezes elas perdem o controle. Quando elas perdem o controle, isso passa a caracterizar algo que a gente chama de dependência. Enquanto você tem um certo uso abusivo, mas na hora que você quer diminuir, você consegue, já está num certo controle. Quando há a perda desse controle, a gente começa a pensar em dependência. E quem que classifica isso? Quem que dá nome para esses transtornos? A gente tem dois grandes órgãos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS ou WHO, que tem o CID-10. É o atual em vigência, o 11 tá saindo faz um tempo, que é a classificação de transtornos mentais e de comportamento. E além da OMS, a gente tem a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, que tem o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM, que está na sua 5ª edição desde 2013. Em relação a esses manuais diagnósticos, a gente tem aqui transtornos não relacionados à substância, que incluem o transtorno do jogo. Quando fala jogo aqui, é jogo de aposta. Aqui no DSM e no CID, a gente tem o transtorno dos hábitos e dos impulsos, no caso, o jogo patológico. Então, ambos são a mesma coisa, o mesmo tipo de jogo. No DSM, no 5, tem um capítulo lá no final que ele coloca como condições para estudos posteriores, isso lá em 2013, que é o transtorno do jogo pela internet. Então, seria aqui um uso persistente e recorrente da internet para envolver-se em jogos, frequentemente com outros jogadores, levando a prejuízo clinicamente significativo ou sofrimento, conforme indicado por 5 ou mais de sintomas que eles listam. Naquele momento, não havia dados o suficiente, não tinha tido discussão suficiente para considerar o transtorno do jogo como um transtorno por si próprio, então eles colocaram como um ponto ali para ser considerado para uma nova edição que está constantemente em desenvolvimento. E com o CID-11, que entra em vigor oficialmente em janeiro de 2022, então daqui a um ano o CID-11 vai passar a valer, ele já está disponível online aqui nesse site. Ele coloca os transtornos de jogo, ainda não tem a versão traduzida dele, oficial,
tem o transtorno de jogo de aposta, esse gambling aqui, e o transtorno de jogos eletrônicos. Então, antes de falar especificamente sobre os jogos, a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência. Então, o nosso roteiro vai ser aqui falar um pouquinho sobre a dependência, depois dos jogos de videogame e depois do uso problemático de smartphones. Dependência. O que seria dependência? Os manuais diagnósticos, eles separam os transtornos de uso. Então, sempre teve uma discussão de qual que é o melhor termo. É dependência? É adição? Vício? Vício a gente não usa porque tem uma conotação muito negativa, tem um estigma muito forte. Então, na dúvida entre adição e dependência, a gente fala transtorno por uso. Então, tem o transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de cocaína, transtorno por uso de psicoestimulantes, na verdade, transtorno por uso de opioides, e aqui o de álcool eles são todos muito parecidos, então o de álcool serve para a gente ter uma base para dependência. Então, tem alguns critérios aqui, eles costumam ter um A, que é a lista de sintomas, de problemas. O B, normalmente, costuma ser algo assim, isso não é explicado por uma outra condição médica. Como assim, outra condição médica? No caso da depressão, é bem fácil de entender. Você tem o seu humor deprimido, você tem alteração de sono, mas você está sem energia, só que, na verdade, você está com hipotireoidismo. E aí você tem sintomas muito parecidos com a depressão, você tratando o problema da tireoide, você não tem mais aqueles sintomas. Então, aquilo não era depressão, era explicado por uma outra condição médica. Mas vamos ver aqui um pouquinho mais do álcool. Então, critério 1. O álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido. Então, aquela coisa, a pessoa sai para tomar uma cerveja no happy hour, toma uma, duas, três, quatro, e aí passa do ponto. Um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do álcool. E aqui a gente começa a ver algumas coisas que podem acontecer com qualquer coisa. Então, qualquer comportamento nosso, para algumas pessoas, poderiam se encaixar nessa lista aqui de sintomas. E aí que entra a discussão de se algo pode ou não pode ser classificado como dependência se não é uma substância, já que qualquer coisa poderia se encaixar aqui. Não há uma resposta específica para isso, por isso que para cada novo comportamento que pode ser considerado uma dependência, tem muita discussão antes. E por que essa discussão? Porque a partir do momento que você cria um rótulo com um diagnóstico, vai existir um tratamento, vai existir um profissional que vai tratar isso e vai ganhar dinheiro em cima. Então, tem a preocupação de não se criar transtorno que não existe. Claro que sempre vai ter um interesse de indústria por trás, mas em algum ponto há essa preocupação de não ter uma superrotulação, de ter muitos transtornos. E aqui a gente pode pensar, a pessoa vai jogar videogame. Ela acaba querendo jogar uma partidinha online, mas ela acaba jogando por muito mais tempo, vai dormir muito mais tarde, vai ficar sonolenta na aula depois. Ela quer reduzir o quanto que ela joga, mas ela não consegue, tá em semana de prova, ela quer jogar menos, mas ela não consegue e de repente está lá jogando, ou fica pensando muito no jogo ao invés de conseguir ler aquele parágrafo e fica lendo 2, 3 vezes o mesmo parágrafo. Aqui é a fissura, o desejo forte, o uso recorrente, resultando em fracasso em desempenhar papéis importantes, seja no trabalho, na escola ou em casa. Então, todos esses sintomas aqui, depois vai ficar gravado, vocês podem pausar e ler todos com calma, podem ser extrapolados também para outros transtornos, como apostas e para jogos de videogame. Algo que não é tão visto assim, controverso se tem para aposta e videogame, é a abstinência. Se a pessoa para, ela vai ficar mal, vai ter uma crise de abstinência, ela vai ficar mais ansiosa, vai ficar com o humor deprimido na falta de celular ou do videogame. Isso não está bem estabelecido ainda. Quando um estudo detecta esse efeito, ele parece ser bastante fraco. Então, na verdade, a resposta ainda é incerta. A base
para a transição para adição, vai ser esse uso controlado para perda do controle. Imagino que a boa parte aí faça algum consumo de álcool, mas que a maior parte não seja dependente. Então, a passagem do uso controlado para perda do controle faria a transição para a adição. E o que faz uma substância ou atividade ser aditiva? Seria o viciante, mas melhor chamar de aditiva. Elas são recompensadoras. Na maior parte do tempo, uma substância, algo que é reforçador, está associado com prazer, mas não obrigatoriamente. Então, o reforço positivo é quando ocorre um estímulo apetitivo quando você executa uma ação. Isso vai fazer com que você aumente a frequência desse comportamento. Você fez uma ação, você ganhou alguma coisa, e isso vai fazer com que você repita a mesma ação. O reforço negativo interrompe um estímulo frente a uma resposta sua. E isso vai fazer com que você faça de novo essa resposta. Opa, se interrompeu o estímulo e você vai querer fazer de novo depois, é porque esse estímulo não era muito bom. Então, o principal exemplo disso é a fome. A gente sente fome, a gente come e elimina esse estímulo negativo, que é a nossa fome, gerando a saciedade. Então, a gente aprende onde encontrar comida, por exemplo. Essa é a base do aprendizado. E a punição é o contrário. Vai ocorrer um evento negativo diante de uma resposta comportamental. Então, ao fazer uma ação, você é punido. E isso vai fazer com que diminua a frequência do comportamento. Vamos pensar lá na adição. A pessoa perdeu o controle, ela tomou álcool demais numa quarta-feira, hoje é quarta, e aí na quinta ela não conseguiu ir para o trabalho. Hoje é terça. Na quinta ela não conseguiu ir para o trabalho porque ela estava de ressaca, vomitou, enfim, não acordou em casa. Isso é uma punição. Então ela fez uma ação e teve uma ocorrência de um evento negativo. Isso não impede com que ela faça essa ação de novo. Então a punição tem um efeito no aprendizado muito mais temporário do que reforço positivo e reforço negativo. A base da adição vai ser principalmente aqui, nesse trio aqui, vai ser no reforço negativo. A pessoa se sentir mal na ausência daquela substância. E como que o sistema nervoso codifica essa recompensa? Como que isso acontece lá no nosso cérebro? Para isso, a gente tem que pensar qual que é a base de funcionamento do sistema nervoso, em que a gente tem uma entrada de informações por um sistema sensorial, a gente vai processar essas informações e emitir respostas. Só que a nossa resposta, ela não vai ser sempre a mesma com o mesmo estímulo. A resposta para a pessoa que vê uma faixa de segurança para atravessar a rua, talvez não seja a mesma daquela que cheirou cocaína muitas vezes, porque aquela faixa de segurança pode remeter a uma carreira de cocaína, por exemplo. Então, aquela faixa de segurança pode servir como um gatilho para vir a fissura e ela querer executar aquele comportamento de novo. Então, ao entrar a informação, o que era neutro, é neutro para a maioria das pessoas, tem um significado para outra que pode guiar ela para uma ação. Então, esse é um exemplo que acontece, mas a gente pode frear essa ação. E tem áreas do sistema nervoso que conseguem inibir esse impulso que a gente teve, que é principalmente essa área aqui, mais frontal do nosso cérebro. Esse slide tem algumas grandes estruturas do sistema nervoso. Então, um lado aqui do hemisfério cerebral, o cérebro propriamente dito, nosso cerebelo, o tronco encefálico, a medula espinhal. No tronco encefálico tem a divisão em bulbo, ponte e mesencéfalo. É nessa estrutura aqui, chamada mesencéfalo, que vai ter uma área específica que vai se comunicar com outras e vai criar esse reforço, vai criar esse aprendizado de que uma ação sua resultou num reforço positivo e você vai querer refazer aquela ação no futuro. Uma estrutura que inibiria essa ação seria o córtex frontal. Aqui está marcado o corpo caloso, que comunica um hemisfério com o outro.
Para ter essa sinalização, então, para ir comunicação de uma área cerebral para outra, a gente vai ter a comunicação entre neurônios por transmissão sináptica. Em cada neurônio, na grande maioria dos casos, com poucas exceções que são reflexos motores, cada neurônio recebe centenas e milhares de estímulos de outros neurônios. Normalmente através dos dendritos, mas pode ser por tudo quanto é lugar aqui. Aqui tem os dendritos, onde eles vão receber informações. Pode ou não pode gerar um potencial de ação, o que significa que esse neurônio pode ou não pode se comunicar com o neurônio seguinte. Havendo estimulação suficiente aqui, ocorre esse chamado potencial de ação, com liberação de neurotransmissores, moléculas que vão se ligar em receptores da célula seguinte, fazendo então a sinapse, compondo a sinapse. Essa é uma figura aqui de um neurônio, então o estímulo está vindo aqui de cima para baixo. Então esse potencial aqui é um evento elétrico que vai tendo uma abertura sucessiva de vários canais iônicos até que chega no final. Então são canais iônicos que são controlados por voltagem. Então quando um canal se abre, tem uma alteração de voltagem, aí o canal vizinho se abre e vai levando essa alteração de voltagem ao longo do axônio do neurônio, ao longo dessa parte comprida aqui. Quando chega no final, abre um canal diferente, também guiado por voltagem, que é o canal de cálcio, que vai fazer entrada de cálcio e vai fazer liberação, estimular a liberação de vesículas que têm esses neurotransmissores. Eles vão atuar nos receptores que estão, de maneira geral, na membrana pós-sináptica, mas tem na pré também. E esses receptores vão ter ações específicas dentro da célula. Então, cada neurotransmissor se liga em alguns tipos de receptores e cada receptor tem uma sinalização, um efeito na célula seguinte um pouco diferente. Algumas vezes pode ser o receptor é um canal iônico que, ao o neurotransmissor se ligar, esse canal se abre, entra um íon e pode favorecer esse processo da despolarização e de um potencial de ação. Em outros casos, pode ativar vias mais longas intracelulares que levam a efeitos um pouco mais sutis, mas que podem ser efeitos de maior longo prazo também. Colocando isso, explicando um pouco melhor, já contextualizando a via do reforço, essa aqui é a transmissão que acontece da área tegmentar ventral, que está lá no mesencéfalo, está aqui como VTA, no nosso tronco encefálico. Então, mesencéfalo, bulbo, ponte, tá? A VTA aqui no mesencéfalo. Vai ter a projeção, então vão sair axônios aqui, que vão especialmente para essa área chamada núcleo accumbens. Essa área tegmentar ventral, quando tem um potencial de ação, libera vesículas que tem o neurotransmissor dopamina, que vão se ligar nos seus receptores aqui no núcleo accumbens. Uma vez que esses neurotransmissores são liberados, eles não podem ficar aqui para sempre e eles simplesmente vazarem pelos lados é um processo muito lento. Então, pensando em reciclagem também, no caso dos neurônios dopaminérgicos, vai ter uma recaptação desse neurotransmissor dopamina de volta para o neurônio que liberou, e aí ele volta para as vesículas e pode, no momento oportuno, ser liberado de novo. Essa é a transmissão base para a formação de um reforço, para que você queira executar uma ação novamente. Não necessariamente essa sinalização significa que você gostou disso, mas significa que você vai tender a fazer aquilo de novo. O que a cocaína faz? A cocaína, ela se liga aqui nesse transportador e bloqueia a entrada de cocaína. Com isso, fica mais dopamina nessa fenda aqui por mais tempo, porque ela não está saindo da fenda sináptica, ela vai continuar por aqui e vai continuar estimulando mais esses receptores dopaminérgicos. Então, indiretamente, você estimula a via que é associada com o reforço. Por isso que a pessoa vai querer fazer o uso dessa substância novamente.
Certo, isso acontece com uma droga de abuso. Isso acontece com outras drogas também. Acontece com sedativos, como opioides, morfina, heroína. Acontece algo muito parecido, é um efeito um pouco mais indireto, mas acontece, no final das contas, há um aumento da transmissão dessa via. Isso acontece com outras coisas que geralmente a gente associa com prazer? Frequentemente, sim. Especialmente quando você não está ainda numa fase mais compulsiva, que você faz isso no automático, por exemplo, comida. A comida é recompensadora, então você está comendo algo gostoso, você vai querer continuar comendo. Vai estimular essa via. Você está jogando videogame, você está tendo um momento legal ali, você vai estimular essa via também. Atividade sexual também estimula essa via. São reforçadores então, comida e atividade sexual são reforçadores naturais. Dá para se perguntar, será que as pessoas que se tornam dependentes, elas têm essa via muito facilmente estimulada? Ou será que elas têm essa via mais dificilmente estimulada? Tem duas coisas que dá para pensar aqui. Se ela responde muito intensamente a reforçadores, quando ela consumir uma droga de abuso ou quando ela fizer um jogo de aposta, aquilo vai ser muito reforçador para ela, muito mais do que para as outras pessoas. Por outro lado, quem responde pouco a esses estímulos reforçadores, talvez responda muito pouco aos estímulos naturais. E aí ela busque por algo que faça um estímulo mais intenso. E aí ela acaba encontrando isso em drogas de abuso e alguns tipos de atividades. Bom, aqui acabei já explicando, né, como a cocaína atua. Aqui essa sinapse está de ponta cabeça, então o estímulo está vindo de cima para baixo, dopamina liberada, e a cocaína ela vai inibir a recaptação desse neurotransmissor e fica mais dopamina aqui para atuar nessa membrana pós-sináptica. Com isso, a gente tem essa associação de que dopamina está associada com o estabelecimento da adição. Será, então, que inibir dopamina é um tratamento para dependência? Não, não é. Infelizmente, simplesmente inibir dopamina não funciona para tratar a dependência. Talvez pudesse prevenir ela de acontecer, mas aí a gente bloquearia reforçadores naturais também. O que ela faz no final das contas? Ela faz aprendizado. Isso aqui é um experimento com um macaco que, quando a luz acende, um bebedouro se aproxima do macaco e dentro desse bebedouro tem um suquinho de laranja bem doce que o macaco adora. Ao mesmo tempo, há aqui um registro na área tegmentar ventral para ver se os neurônios dopaminérgicos estão disparando. Então, cada linha aqui é um neurônio. Está vendo que tem uma concentração maior de pontinhos aqui? Então, são vários neurônios que dispararam. Ele não sabe quando que ele vai receber a recompensa nesse momento. Aí vem o suco de laranja, vem a luz, não vem a luz, vem a recompensa inesperada e dispara um monte de dopamina. Será então que a dopamina, o neurônio dopaminérgico está respondendo ao prazer? Bom, o que acontece quando ele aprende que a recompensa vem depois da luz? Quando vem a luz, tem o disparo de neurônios dopaminérgicos e quando ele consome a recompensa, não, continua igual ao que estava antes. Então, esses neurônios não sinalizam o prazer que ele tem durante o momento de consumir essa recompensa, mas sinaliza que vem uma recompensa. Quando não vem a recompensa, então, vem a luz, tem um aumento dos disparos dos neurônios dopaminérgicos, e aí deveria vir a recompensa, mas não vem. E aí os neurônios dopaminérgicos disparam menos. Eles disparam mais quando a recompensa é inesperada e disparam menos quando ela é menor ou ela não aparece. Com isso, o que a dopamina faz? Ela codifica o reforço, codifica um aprendizado e não exatamente o prazer. Depois do momento que já houve o aprendizado, aí a dopamina, vai ser difícil da dopamina modular isso.
Com a transição para adição, então tem essa etapa de aprendizado. Então, aqui. Importante, né? Tem uma redução da neurotransmissão dopaminérgica neste momento com esse animal que aprende a associação entre luz e bebedouro. Mas há formas de associação, especialmente com as drogas de abuso, que tornam difícil, muito difícil de ter o processo que a gente chama de extinção da memória. O animal continua persistindo na mesma ação, mesmo que ele não tenha mais a recompensa. Então, o normal, o natural, é ele aprender que não veio mais recompensa e deixa de esperar. Quando esse sistema sai da homeostase, sai fora do controle, ele vai continuar fazendo a sua ação, vai continuar tendo a expectativa de que a recompensa vai vir. Então, na transição para adição, a gente tem uma fase inicial, que é o reforço positivo. Então, você faz uma ação e obtém aquela substância. Isso é processado principalmente lá no núcleo accumbens, com aquela neurotransmissão área tegmentar ventral núcleo accumbens, que é essa partezinha aqui, mas passa para uma outra etapa após o uso crônico. Como crônico? A gente não sabe. Algumas pessoas aparentemente se tornam dependentes depois de 10, 15 anos consumindo alguma substância. Outras pessoas parece que foi instantâneo. Então, não dá para dizer é seguro consumir tal substância por tanto tempo. Não tem essa resposta, varia muito de pessoa para pessoa. No caso da abstinência, aqui, então a pessoa fica mal quando está sem a droga, e há o aspecto do reforço negativo. Então ela consome a droga para reduzir essa abstinência. Isso envolve algumas estruturas aqui, a amígdala do cérebro, não da garganta, e amígdala e áreas associadas com estresse de maneira geral. Quando a gente fala em síndrome de abstinência, para quem já assistiu filmes sobre drogas de abuso, Trainspotting, Diário de um Adolescente, a gente vê aquela crise de abstinência com vômito, náusea, a pessoa passa mal mesmo, assim, aquela sudorese, tem até risco de morte nessas crises de abstinência, principalmente para opioide e para álcool. Mas a abstinência, ela não é só isso. Essa abstinência a gente vê, ela é muito física, mas tem uma abstinência de um aspecto mais emocional. Então, a ansiedade da pessoa aumenta, aparece um humor deprimido, que volta ao normal por algum tempo depois que ela consome essa substância. Então, a motivação da busca deixa de ser aquele aspecto mais associado com o prazer, com aquele high que a pessoa sente lá no início, e mais com voltar ao normal. Claro, os dois ainda acontecem, mas o principal acaba sendo esse voltar ao normal. Além disso, tem um aspecto de hábito, que é a automatização do comportamento. A gente chega em casa e acende a luz, aí cai a luz, a gente vai para o banheiro e vai acender a luz também, mesmo que tenha acabado de acabar a luz. Você sabe que está sem água nessa época de racionamento, está sem água no prédio, na casa, mas a gente vai e abre a torneira automaticamente. Então, esse é um comportamento automatizado. O mesmo pode acontecer com a busca por drogas. Tem um caso de uma pessoa que consumia crack depois de encerrar o expediente. Então, quando ela ouvia aquele barulho daquela porta de metal que se enrola, ela sentia fissura para comer o crack, porque associou as duas coisas. Então, vinha um estímulo, automaticamente já vinha a resposta dela. Isso já era automatizado. Diante daquele estímulo, ele faz aquela resposta, independente se ele estivesse antes com a vontade ou não. É pouco sensível à consequência, se tem ou não recompensa, se tem ou não punição. Pode vir a ressaca que for, ele pode ser preso pelo envolvimento em atividades ilícitas, enfim, e isso não vai alterar aqui o hábito. Isso envolve uma estrutura aqui chamada estriado dorsal, que fica no nosso cérebro em cima do núcleo accumbens. E tem uma redução do controle de impulsos, que é feito lá pelo córtex pré-frontal, então o controle fica reduzido. Quando a gente olha aqui neuroimagens funcionais do sistema nervoso,
Então, a gente tem aqui um paciente controle, um paciente dependente de cocaína, e o que está sendo visualizado aqui é quanto de receptor que tem para dopamina lá, por exemplo, no núcleo accumbens, tá? Que é no estriado ventral. No paciente controle, quanto mais vermelho, mais tem receptores. Então, esse seria o esperado, esse seria o normal. No paciente adicto, tem menos. Olha só, não tem mais, tem menos. Então, não adianta bloquear a dopamina no caso de um paciente, porque ele já tem poucos receptores para responder a essa dopamina. Isso faz com que a resposta dele a reforçadores naturais fique prejudicada também. O sistema motivacional dele já está prejudicado. Então, responde menos a recompensas naturais. E aqui é o metabolismo de glicose. Então, quanto mais aceso tiver isso aqui, maior o metabolismo dos neurônios, que significa que eles estão mais ativos. Nessas áreas frontais que estão relacionadas com o controle de impulsos, tem uma redução da atividade nos pacientes com adição. Então, isso significa que ele tem uma maior tendência a buscar a droga, ao mesmo tempo que ele tem uma menor capacidade de frear esse impulso. Isso faz com que ele realmente perca o controle desse consumo. Isso era para falar sobre dependência de maneira geral. Então, acho que se tiver pergunta no chat sobre esse assunto, eu já poderia falar com vocês. Bruno, não Oi. tem nenhuma pergunta do pessoal aqui, mas eu anotei umas coisas aqui, algumas você já respondeu. Uma das perguntas que eu tinha era quanto tempo leva para uma pessoa se tornar dependente de algo? E você já disse que isso é muito variável, né? Isso, Depende variável. muito da pessoa, pode levar anos e para outra pode levar momentos. Então, já ficou claro. Uma outra coisa que eu queria perguntar sobre a abstinência. Você explicou ali muito bem sobre a abstinência e eu fiquei tentando trazer para uma situação real, assim. E fiquei pensando o seguinte, imagina uma pessoa dependente de algo, seja lá químico, emocional, enfim. Se esse estímulo, né, essa coisa da qual a pessoa é dependente, for abruptamente removida, vai causar abstinência nessa pessoa, correto? Sim, é esperado. Essa geração da abstinência não levaria a a uma alteração nesse processamento sináptico, a alguma alteração aí nesses neurônios que poderia, de alguma maneira, consertar essa dependência? Acho que essa é a ideia de tratamentos de deixar a pessoa, digamos, limpa, né? Às vezes, em inglês, Foi a isso que eu expressão pensei. cold turkey, assim. É interessante em alguns momentos, mas em termos de eficácia, parece que as estratégias de redução de risco, que é tentar restabelecer o controle que a pessoa tem sobre o consumo, têm resultados melhores. É muito complicado isso, porque assim, o transtorno é transtorno do uso porque a pessoa perdeu o controle. E aí, o tratamento é deixar a pessoa consumir. É meio. Peraí, se ela tivesse controle, não seria um transtorno. Então, como que ela vai voltar a ter um consumo normal, ou dentro do esperado, ou não problemático? Isso é muito difícil de dizer. Mas essa abstinência aguda, ela não consegue desfazer as alterações que foram feitas durante, digamos, o aprendizado dessa dependência. O que torna tudo isso muito difícil. Entendi. Agora você vai começar a falar de jogos, de celular, né? Daí eu fico pensando também nas crianças, tentando fazer essa transposição, você certamente vai fazer agora, mas então, nessa linha, se eu quero fazer meu filho reduzir a quantidade de horas que ele fica na frente do videogame ou do celular, não seria uma boa ideia simplesmente proibir de uma hora para outra. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz sentido. Entendi. Embora a abstinência para esses comportamentos, que não são substâncias, uso de substâncias, não é muito bem consistente na literatura. Mas, pensando assim, em todo o outro aspecto emocional e o aspecto social que às vezes esses
jogos e celulares e redes sociais trazem, talvez ele ser alienado, né, excluído desse mundo abruptamente, talvez gere um ressentimento que possa depois ampliar o uso dele. Entendi. Eu imaginaria que um uso controlado fosse ser uma estratégia provavelmente mais efetiva. Entendi, Bruno. Obrigada. Imagina. Então, a gente vai falar sobre jogos aqui, com a brecha de que a Organização Mundial da Saúde classifica transtorno de jogos como classificará, enfim, está disponível faz um tempo já, mas aquela coisa, entra em vigor oficialmente em janeiro de 2022. Então, classificará transtorno de jogos aqui como um padrão persistente ou recorrente de comportamento de jogos digitais, manifestado por prejuízo no controle sobre o jogo, o início, término, frequência, intensidade, duração e o contexto. Então, chegou em casa, não fez a tarefa ainda, não comeu, vai começar a jogar, não vai continuar jogando até de madrugada, vai dormir pouco, vai jogar muitas vezes por dia, de novo prejudicando estudos e outras interações que ela possa ter. Intensidade, talvez até uma alteração do humor muito excessiva. Muitos desses jogos que estão associados com dependência tem um componente de competitividade, então criança, adolescente ou adulto, quem for, pode não ter um controle sobre essas emoções, então essa intensidade pode ser meio esquisita, a duração, né, considerando o início e término da duração, e o contexto, talvez jogando com o celular em sala de aula, enfim, então num contexto não apropriado. O aumento na prioridade dada a jogar, tomando precedência sobre outros interesses e atividades diárias, então ligado também com duração e frequência, mas ao ponto de prejudicar outras atividades. E a continuidade ou até aumento do comportamento, apesar de consequências negativas, junto com um prejuízo pessoal, familiar, educacional ou ocupacional, que é observado ao longo de 12 meses. Então, acabou de lançar um jogo novo e a criança maratonou aquilo como se fosse uma série do Netflix por 2 semanas. E aí parou e voltou com um uso normal, aquilo foi algo extremamente pontual, não seria considerado como uma adição, teria que ser algo mais prolongado. De onde 12 meses? Isso é arbitrário. Um monte de gente sentou numa mesa e decidiu que 12 meses parece ser um tempo o suficiente, baseado em outros estudos, e baseado em estudos com como acontece com drogas, enfim. A OMS separa, então, transtorno de jogo principalmente online e transtorno de jogo principalmente offline. Então, coloquei aqui alguns jogos recentes aqui. Não é muito comum ouvir falar sobre dependência de jogos offline, que a pessoa joga primariamente sozinha. É muito mais comum ouvir falar sobre jogos que são de multijogador, que ela joga online junto com outras pessoas. Tem um elemento de competitividade, tem um elemento de violência, armas, tiros, etc. Nos anos 90, final de 80 para 90, foi muito discutido se... nos anos 80 foi muito discutido se RPG de mesa estava associado com satanismo. Nos anos 90 foi muito discutido que esse videogame estava associado com violência. Não há dados que mostrem isso, tem muitos dados que mostram que não está associado com violência. Mas tem associações do uso excessivo de videogames com prejuízo escolar. O quanto é excessivo também é algo que é variável de pessoa para pessoa. Então, eu vou focar principalmente no online, porque é onde a gente encontra mais casos e tem mais mecanismos criados pelas próprias empresas que desenvolvem esses jogos para deixar eles mais aditivos, para deixar eles mais, digamos, viciantes. Então, o que deixa um jogo aditivo? Então, responder é mais fácil com jogos online competitivos. E tem recompensas. Então, para algo ser aditivo, tem que ter uma recompensa. Como que algo competitivo vai poder gerar recompensa?
Bom, você pode ganhar a partida é reforçador. Isso acontece no esporte. Você pode se empolgar mais para jogar aquele esporte se você ganha as partidas, ou se você joga bem as partidas, pelo menos. Mas além disso, tem um sistema de progressão. Em esporte tem níveis, em xadrez tem níveis. Então, se você passa de nível, você sente que você está indo atrás de um objetivo. E você pode ter ações que são recompensadas no meio da partida. Você está lá jogando e faz uma... É estranho falar isso, uma morte, né? Você mata o carinha, seu inimigo. E o som é agradável. O som é extremamente bem desenhado para que o próprio som ser reforçador. Isso não acontece só com videogame, isso acontece com o barulho que seu aspirador de pó faz, o barulho que a porta do seu carro faz quando fecha. Tudo isso é muito pensado na indústria para ser o mais recompensador possível. Para você se sentir bem com aquele produto. E se o sistema de recompensa num jogo online não é bem trabalhado, há uma tendência dos jogadores reclamarem de falta de conteúdo e eventualmente migrarem para outro jogo. E aí, por que a empresa não quer? Como manter as pessoas jogando e por que manter as pessoas jogando? Se o jogo foi comprado num DVD, num Blu-ray, numa mídia física, você evita que ela venda esse jogo, e aí tem um mercado de segunda mão, um sebo, e a pessoa que queira comprar, compre um novo, e aí ela tem um lucro com essa venda do novo. E estimular a compra de microtransações, que é um conteúdo extra comprado digitalmente. Então, há toda uma idealização por trás das empresas para manter as pessoas jogando e manter elas consumindo. Isso é muito visível, principalmente em celular, mas isso acontece em jogos online, de computador e videogame também. Então, um sistema de progressão. Você pode ganhar essa coisa aqui de correr atrás da cenoura. Isso aqui, e esse ganho atrás da cenoura, eu não sei se alguém já fez isso, mas isso estava na moda talvez uns 10 anos atrás, marketing multinível, e eles dão pontuações e níveis para que a pessoa tá. Você vira assistente 1, assistente 2, você vira diretor, você vira, enfim, líder. E essa gamificação, ela estimula você a ficar correndo atrás de algum objetivo. Eu não sei se alguém já usou um aplicativo chamado Duolingo para aprender alguma língua estrangeira. Ele tem esse tipo de sistema de progressão também. Então, ele gamifica o aprendizado. E tem aspectos benéficos disso para o aprendizado. Tem um aspecto motivacional. Então, você desbloqueia pontos de experiência que podem fazer você desbloquear novas habilidades. Aí, o seu bonequinho que você está controlando faz coisas mais legais. Você pode obter novos equipamentos mais poderosos, mais legais esteticamente, trocar a roupa do seu personagem. E aí tem jogos que são puramente baseados em aqui, tem esse personagem aqui, tão cheio de coisa que é até difícil de detalhar ele. E você tem que armadura você usa no braço, seu capacete, na perna, seus anéis, e tudo isso te dá atributos específicos que você quer a melhor combinação possível e vai continuar jogando até obter aquela melhor coisa possível. E aí, de novo, se você consegue a melhor coisa possível, parece que você chegou no topo e aí não tem para onde ir. E aí, se não tem para onde ir, as pessoas tendem a trocar por outro jogo. Então, as empresas tentam te manter ali correndo atrás de alguma coisa, acrescentando conteúdos novos, porque novas recompensas estão associadas com maior liberação de dopamina. E aí é um ponto em que, poxa vida, se a pessoa está buscando recompensas novas e ela não se mantém fazendo a mesma coisa sem que tenha novidade, será que é adição mesmo? Porque parece que ela está atrás de um objetivo muito específico e se você tira isso, se a recompensa continua igual, ela desanima. Então, esse é um ponto em que diferencia um pouco uma adição de uma substância para um jogo. Sistemas de exploração aqui das pessoas, tanto criança com cartão de crédito dos pais quanto adultos, itens principalmente chamados de cosméticos, então aqui é o mesmo personagem com roupinhas diferentes, que é o caso das chamadas loot boxes. Foi até banido em alguns países, ou
por exemplo, na Bélgica, ou obrigado a mostrar as probabilidades, por exemplo, na China. Isso aqui é como se fosse um álbum de figurinhas que você vai lá na banquinha, compra o pacotinho e você quer lá completar a seleção brasileira, você quer a foto do emblema, você quer a foto que tem todo mundo junto, e você quer aquela figura especial que tem um holograma, sei lá. Mas aí só vem repetido. Você não sabe o que você está comprando. É basicamente isso, só que é online. Então você compra um negócio e talvez venha aquilo que você queira. E aí, será que tem alguma coisa que você coloca uma moedinha lá e gira uma alavanca, pressiona uma alavanca e talvez você receba de volta uma recompensa? Tem. Então tem mecânica de cassino envolvida aqui. Dá para argumentar que isso tem em outros lugares, como no próprio álbum de figurinha, como no próprio... Onde mais que tem isso? Tem em outros locais, no Kinder Ovo, mas McLanche Feliz, por exemplo. Não tão recentemente, já faz algum tempo, e você pode escolher quais dos brindes que você quer lá do McLanche Feliz, porque você não pode condicionar aquilo a uma probabilidade. E tem essas maquininhas aqui também. Essas maquininhas que se chamam de maquininha gacha, do japonês. Aparentemente, para a gente é bem inofensivo, né? Então, o que você colocar de moeda aqui, vai vir uma bolinha que pula e rebate por toda a casa e quebra o vaso, ou vai vir uma geleia esquisita e meio que tanto faz a que vier. Na maioria dos casos, né? Eu já vi crianças surtando um pouquinho com qual que ganhou. Mas esse é um termo que é usado para jogos de celular que são gratuitos, que te estimula a gastar mais dinheiro, geralmente para acelerar processos que seriam muito lentos ou para passar de fases que seriam muito difíceis sem você comprar uma coisa especial. Isso acontece muito no Candy Crush, que já foi febre muito grande, diminuiu, não é o jogo mais popular atualmente, mas ainda é bastante jogado e te estimula a comprar essas coisas. E é curioso que a maior parte das pessoas não paga dinheiro de verdade para essas coisas gratuitas aqui, mas existe um termo que os desenvolvedores chamam de baleias, as whales, que é um termo que é usado para quem gasta muito dinheiro em jogo de celular ou em jogo gratuito de computador. Talvez tenha gente que já tenha ouvido falar no tal do Fortnite. É um jogo que é gratuito, mas que você pode comprar roupinhas específicas, as skins, que são chamadas, para o seu personagem. Então eles fazem parcerias, de repente tem lá personagens do Star Wars, dos Vingadores, enfim, e te cobram para você conseguir aquilo. Tem pessoas que gastam muito com isso, a ponto de perder o controle. Tinham casos de pessoas gastando com essas loot boxes como se fosse cassino online. Então, indo quase à falência, assim, gastando suas reservas e tal. Tinham casos muito tristes que se procurar você encontra na internet. Ou pais que o filho usou o cartão de crédito e agora estava tentando reverter a compra. Por sorte, isso aqui agora não é uma mecânica comumente utilizada em videogames, depois de muita polêmica, muita legislação, etc. Então, se isso não pode mais, o que ajuda a manter as pessoas jogando? Então, agora não, né, já faz alguns poucos anos, existe o conceito chamado de Battle Pass, que é uma progressão por tempo, ou um estímulo para você fazer um login diário, desafios diários, como aqui faça tal desafio tantas vezes nesse dia e você ganha mais pontinhos de experiência. Isso te estimula todo dia ir lá e fazer os desafios do dia. Isso aqui, esse sistema de Battle Pass, é assim, se tem itens que são gratuitos e você chega lá depois que você joga por um certo tempo. Então ele te estimula a jogar, mesmo que você não esteja com tanta vontade, porque você passou a ir atrás dessa cenourinha aqui. E aí, tá lá na semana de prova, mas o tempo daquela temporada do Battle Pass está acabando, faltam 10 dias, o aluno tá lá para trás ainda, ele precisa chegar, alcançar, e ele vai tentar jogar o máximo possível para alcançar esses níveis aqui e conseguir liberar o bonequinho da Lara Croft do Tomb Raider, por exemplo. É um sistema para manter a pessoa grudada ali na tela.
Com relação a o que embasa tudo isso, então eu expliquei o lado dos desenvolvedores, o que é feito na prática, mas aí o que embasa tudo isso, o que pode favorecer a dependência, o que pode fazer a transição para o hábito. Quer dizer, a pessoa que ela está fazendo isso, jogando para conseguir isso, talvez ela não esteja mais tanto gostando do jogo, não seja mais tão prazeroso, ela está fazendo isso de maneira quase automática para conseguir isso daqui. Mas aí, se o jogo não está interessante, ela vai fazer isso para conseguir o bonequinho do próprio jogo que não está mais tão interessante. Se chegou a esse ponto, a pessoa está numa automatização do comportamento. E aí tem experimentos com animais que são bem interessantes, que o animal pode pressionar uma barra e receber uma recompensa. Aqui uma água, mas pode ser sacarose, pode ser cocaína, pode ser o que for. Na razão fixa, você pode colocar aqui, uma apertada na barra é uma recompensa. Ou que 2 apertadas é uma recompensa. 4 apertadas significa uma recompensa. É uma razão fixa. O número que você determinar vai dar uma recompensa fixa. Tem a razão progressiva, que vai aumentando. Então, uma apertada para uma recompensa. Depois passa a ser 2, depois passa a ser 4. Depois ele tem que apertar 64 vezes para ganhar uma gotinha de solução de cocaína. Ou uma gotinha de cocaína intravenosa. Chega um momento que ele para, digamos, de trabalhar para obter essa recompensa. E tem a razão variável. E essa remete muito àquelas loot boxes, remete ao álbum de figurinha. A razão é variável. Então, na média, digamos que de 5 apertadas, ele recebe uma recompensa. Só que, às vezes, uma vez dá certo, na outra vai ter que apertar 10 vezes, na outra vai ter que apertar 5. Ele não sabe exatamente quanto ele tem que trabalhar para conseguir receber essa recompensa. Isso faz com que essa razão variável induza o hábito mais rapidamente. Assim como loot boxes, assim como cassino, assim como álbum de figurinhas. E, quase malevolamente, mas isso acontece também com a sua performance no jogo. Como assim? Num jogo competitivo, em que você joga contra outras pessoas, digamos que você vai jogar num campeonato e tenha ligas, assim, tenha níveis, série A, série B, série C, e você sabe que você está em qual série que você está, em qual é o nível de jogadores, de times que tem à sua volta. Mas pensa se isso fosse oculto, né? Você não sabe se você está jogando na série A ou se você está jogando na pelada do bairro. E imagina que o sistema manipulasse com quem você joga para induzir uma razão variável. E isso tem evidências, tem patentes de empresas que desenvolvem jogos que tem esse sistema aqui. Então, uma pessoa no cassino, se ela não ganha, ela tende a continuar jogando até ganhar para sentir que ela, compensar o que ela perdeu. Só que depois que ela compensa o que ela perdeu ganhando, ela tende a, agora eu tô numa leva boa, então ela vai ter um reforço positivo. Ela vai continuar tentando jogar. Então, isso daí aumenta o engajamento dos jogadores com o jogo. Então, mais uma mecânica que existe para fazer as pessoas jogarem mais e mais, com eventual todas as consequências negativas que podem vir associadas. Em resumo sobre jogos, então, vários jogos, principalmente quando são online, há componentes que são idealizados, planejados para manter a maior retenção de jogadores, o maior engajamento e o maior gasto de dinheiro. Esses jogos, então, podem ser lá no videogame, seja qual for, pode ser no computador, pode ser no celular. O celular predomina muito aqueles jogos que são gratuitos, que te estimulam a comprar coisas para progredir mais rápido, mas são todos jogos que têm esse potencial aditivo, digamos assim. Isso é sobre jogos especificamente, que podem ser jogados em vários dispositivos, mas eu imagino que tem um interesse muito especial nesse dispositivo aqui, que está com todo mundo o tempo todo e com alunos consultando em sala de aula, inclusive. Mas a gente faz uma pausa agora para responder perguntas, se tiver. Por enquanto não tem, Bruno. Não? Então tá. Pode seguir. Beleza. Agora, falar um pouquinho sobre
smartphones além de jogos. Claro, tem o uso de jogos com celulares, mas o que mais predomina, o que mais faz a gente consultar o celular o tempo todo, são informações rápidas, principalmente de mídias sociais e de mensagens com outras pessoas ou com outros grupos. Então, seja Facebook, ou seja mensagem do WhatsApp, seja mensagem no Snapchat, seja grupos no Discord, você vê rede social e postagem dos outros no Instagram, vê um vídeo rápido de menos de 1 minuto no TikTok, vê o seu feed do Twitter, seja para ver notícia ou para ver um conteúdo mais engraçado, enfim. Vídeos no YouTube. Ver um vídeo inteiro no YouTube é menos provável de acontecer numa sala de aula, né? Mas poderia acontecer também. Então, o que tem nos smartphones para serem tão atrativos? Do viés do professor, a gente pensa nesta parte aqui, mas essa parte acontece inclusive no happy hour. Então, o que tem aí, né? Tem um dado do norte-americanos que checa o celular 96 vezes por dia, o que dá uma vez a cada 15 minutos. Se você pensar que tem um tempo que a gente está dormindo e não tem como consultar o celular, essa frequência vai ficar ainda maior. Se pensar no tempo acordado, a gente checa uma vez a cada menos do que 15 minutos. Então é muito tempo. Por que a gente checa ele? O que tem ali para checar? Eu não encontrei dados específicos, talvez tenha sido falha minha, com estudantes do ensino básico, mas eu encontrei esse estudo brasileiro aqui com estudantes de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aqui são os momentos do uso do celular. Então, quase todo mundo usa antes de dormir ou acordar. Quase todo mundo usa durante as aulas. Quase todo mundo usa durante o horário comercial. Quase todo mundo usa durante as refeições. E quase uma boa parte, um pouco menor, usa no banheiro. Então, durante as refeições, não sei se sozinhos ou com mais alguém. Eu imagino que se tiver sozinho, a chance seja maior ainda. E aqui os motivos para usar o celular em sala de aula. Essa parte aqui dói um pouco em nós, professores. Porcentagem dos estudantes aqui, 65%, 70% dizendo que a classe não estava interessante, dizendo que precisava fornecer ou receber uma informação, então talvez algo mais urgente, enfim. O método de aula não interessante, estava conversando com membros da família ou estava conversando com amigos. E o maior uso do celular, também um pouco paralelo a isso, foi associado com uma estratégia de aprendizado um pouco mais superficial. Ao invés de ir a fundo, tem uma sensação de que todos os conteúdos são consultáveis a qualquer momento, então isso levaria a uma estratégia de aprendizado um pouco mais rasa. Agora, será que isso é culpa da aula, realmente? Eu entendo que, de um lado, é importante que as aulas sejam adaptadas para seguir algumas tendências no mundo, mas, por outro lado, quando a gente olha uma cena como essa, poxa vida, se nem o happy hour, se nem um grupo de 5 amigos juntos no bar não conseguem segurar a atenção um do outro, então imagina a aula que, inerentemente, em vários momentos, vai ser pesada e vai ser densa. Então, tem algo aí no celular que nos atrai muito facilmente. Basicamente, ele fornece estímulos para quando a gente está entediado. E é muito fácil ir atrás desse estímulo. Então, busca por distrações, principalmente isso aqui, né? Busca por distrações em redes sociais e mensagens. A gente checa notificações, a gente checa mensagens e conversas, novidades no feed das redes sociais, a gente procura post engraçado, meme, vídeo no TikTok, tem discussão em fórum, você usa para ver notícia, a gente tem, sei lá, vendo sobre pandemia ou sobre o clima político específico,
ou notícias sobre um universo nicho que você ocupa. Você é muito entusiasmado com esporte, aí participa de um fórum e tem sempre postagem, pessoas tirando dúvidas e colocando coisas interessantes, ou uma profissão, ou uma técnica, ou um desenho animado, o que for. Você fica lá buscando informações sobre esse assunto. Leitura de livros e quadrinhos, jogos, principalmente os rápidos, principalmente esses gacha, esses gratuitos que forçam as pessoas a gastarem dinheiro, tipo Candy Crush. E aí também tem um motivo de você pegar no celular frequentemente, que é pressão do trabalho, mas aí já é um outro tipo de assunto, é um outro viés do celular, que é a quebra da barreira do horário de trabalho com o horário de descanso. Não tem muitos trabalhos que tentam ir atrás desse motivo específico, mas eu já encontrei alguns resumos em congressos que realmente estão chegando à conclusão de que a busca por esse celular é quando a gente se sente entediado. Com relação a se há uma adição ou não, a gente vê aqui o uso de transtorno do jogo, aqui, principalmente associado com a internet, e tem esse termo que é uso problemático de smartphone. Não há uma classificação de adição ainda, não há uma classificação de dependência, mas e aí, se você tem alguém que você faz esse diagnóstico, você diz que ele tem um uso problemático do smartphone, o desempenho dele é prejudicado? Bom, sim, ele está com prejuízo. Então, ter um prejuízo é parte da definição do rótulo. Então, não dá para dizer que alguém que tem transtorno de uso do smartphone tem esse problema por causa do uso do smartphone, porque você definiu isso. Porém, será que o uso excessivo de tecnologia é causa de problemas ou é um sintoma? E essa resposta eu adianto que eu não tenho. Acho que a ciência não tem essa resposta ainda. E a gente vai ver alguns dados aí e pensar em algumas coisas. Ao longo dos anos, então, se pegar de 2009 até 2017, teve um aumento de episódios depressivos em crianças de 12 a 17 anos e em jovens adultos aqui de 18 a 25. Será que está tendo um super diagnóstico? Será que ter nascido já, pego aqui, o boom do smartphone foi lá por 2012, 2013, o iPhone lançou lá em 2007, mas até ele pegar tração e Android e barateamento, inclusive, foi lá por 2012, 2013 que começou a ter um aumento, que coincide com esse aumento aqui. Será que esse público que passou uma fase importante do seu desenvolvimento exposto a esses dispositivos, e será que é isso que levou essas duas coisas? Porque vai ter uma linha paralela na mesma direção do aumento do uso do smartphone. Mas não necessariamente que as duas coisas estão correlacionadas, é que um é causa e consequência. Mas aí, outra questão é, será que a gente está super medicalizando, super fazendo diagnóstico, sendo que na verdade não tem? Os padrões diagnósticos para adultos continuaram os mesmos, mas o padrão para adolescentes mudou. A gente está diagnosticando mais. Tá? É a indústria farmacêutica querendo vender mais antidepressivos. Uma forma de olhar para isso é ver, infelizmente, a tendência de suicídios. Porque aí não é hipermedicalização, é suicídio concretizado. Em idade de 10 a 14, teve um aumento aqui, tá? A gente já teve um outro pico antes, nos anos 90, mas teve uma redução e voltou a ter um crescimento. 2007 foi o ano do iPhone, eu não sei se isso é uma coincidência ou não, a gente tem que tomar cuidado com essas extrapolações. Mas, talvez o fato seja, talvez não esteja tendo um super diagnóstico de depressão, porque a gente vê que tem um aumento do suicídio. Então, tem uma relação, sim, de aumento de casos de depressão ao longo dos anos. E aí, como eu falei, a proporção de pessoas que usam o smartphone aumentou desde 2010. Então,
se a gente olha Vamos olhar aqui as crianças de 12 a 15 anos. Aqui são os dados da Ofcom, aquela Anatel do Reino Unido. A barrinha roxa é a criança que tem um smartphone e ao longo dos anos vai aumentando a porcentagem de crianças que têm um smartphone. Em verdinho é o celular que não é um smartphone. Vejam que ele foi diminuindo, até mais difícil de encontrar um celular que não tenha alguma capacidade de um smartphone. Ele pode ser mais lento, o que for, mas ele vai ter lá um WhatsApp, pelo menos. E um dado interessante é que o maior consumo de mídia social é associado com maior prevalência de sintomas depressivos. Aqui a porcentagem de sintomas depressivos relevantes e o uso de mídia social em horas por dia, separado em meninas em vermelho e meninos em azul. Parece que esse uso excessivo estava mais associado com depressão com as meninas do que com os meninos. Talvez os meninos façam outras atividades, talvez eles estejam jogando mais videogame, por exemplo. Uma atividade ainda tipicamente mais dos meninos, embora isso tenha começado a ficar mais parelho. Uma outra coisa pode ser a estimativa de tempo, porque tem poucos estudos, pouquíssimos, que medem de maneira objetiva quanto que a pessoa usou o celular. Porque você consegue fazer um estudo em massa com questionários. Você pergunta para as pessoas, você vai numa sala de aula, você faz um questionário online e pergunta quanto que você usa por dia. Estime. E essas estimativas, elas não são lá muito precisas. Então a gente tem esse viés. Talvez as meninas estejam superestimando, ou os meninos estejam subestimando o quanto de mídia social que eles usam. De qualquer maneira, há essa associação. Pode ter uma outra coisa, que é o seguinte: a pessoa pode associar o seu estado com checar demais o telefone. Ela talvez, essa atividade super passiva, talvez ela não se sinta muito bem depois, porque sente que perdeu tempo e não fez nada. Então talvez ela possa associar o seu sintoma com a estimativa que ela vai dar de quanto que ela consome de mídia social. Vejo que a gente olha o gráfico, e acho que talvez essa seja a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje, e tem que ter muito cuidado com o que o dado diz. O dado diz que tem uma associação da estimativa do uso de mídia social com sintomas depressivos. Não diz quem causa quem, não diz se um influencia no viés subjetivo do outro. Por isso que passa e passa tempo, estudos são realizados, é muito difícil de chegar numa resposta realmente efetiva. Em muitos casos, a gente se faz uso de modelos animais para responder questões de causa e consequência. É o que eu faço no laboratório, estudando depressão, estresse pós-traumático. Uma vezinha eu mexi com modelos de dependência, mas não dá para estudar mídia social em roedores, né? Então, a gente fica com esses estudos associativos, que é o que dá para fazer. Mas aí, afinal, é causa ou consequência? Será que está mal porque usa muito ou usa muito porque está mal? O uso excessivo parece estar associado com piores indicadores emocionais. Mas aí, será que esse uso excessivo seria uma forma de escape? A pessoa está extremamente isolada, deprimida, e ela faz esse uso porque não tem outra coisa que ela consiga fazer? Será que ao fazer esse uso, ela se conecta mais com outras pessoas e talvez isso a ajude? Seria melhor com esse uso do que sem? Teria que fazer o experimento e testar, fazer uma estratégia de a gente chama às vezes de higiene de sono, uma higiene de uso de dispositivos, então reduzir esse uso, controlar esse uso e ver se isso melhora esses sintomas, né? Esses indicadores emocionais, indicadores acadêmicos. E de interesse para professores, tem a questão de prejuízo dos estudos quando em casa, seja pelo videogame, pelo uso do celular, constante notificação. A criança está tentando estudar, mas fica pulando mensagem de vários grupos, começa a ler um parágrafo, está um pouco difícil, pega o celular e olha uma mídia social. Acho que talvez
Quem já não fez isso, pegar um celular para mexer enquanto entre corrigir uma prova e outra, entre elaborar uma questão de prova e outra, entre preparar uma aula e outra. A gente faz isso muito frequentemente. Mas aí, se faz isso em excesso, com falta de controle, será que não está prejudicando os estudos dessa criança? E o famoso uso de celular em sala de aula. Então, o que pode ser feito? E aí entra o limite que eu dei aula em colégio há quase 10 anos atrás. Ixi. Então, e foi por apenas um ano, então não teve essa época do celular quando eu dei aula. Então, uma das coisas é esse efeito Google, que é essa aprendizagem rasa. A perspectiva de poder consultar algo em um celular faz com que a gente tenha uma estratégia de não memorizar algumas coisas. Ah, legal, a criança vai decorar menos e vai aprender mais. O problema disso é que, às vezes, para entender um próximo assunto, a outra coisa tem que estar memorizada. Então, às vezes tem uma conexão entre esses assuntos, não dá para seguir uma estratégia puramente racional, lógica para todos os aspectos. Algumas coisas têm que ser memorizadas. Não tem como. A partir daquela memorização, ele pode construir outro raciocínio. Então, esse efeito Google pode ser bastante prejudicial, porque se tudo é consultável, qual é o ponto da aula? Tem o potencial como distrator, evidentemente. Se a criança para de te ouvir, ela não está te ouvindo, evidentemente. Se ela começa a mexer no celular sem te ouvir, a gente é horrível em multitarefa. Então, muito provavelmente, se você está mexendo no celular, você não está absorvendo o máximo possível do que está sendo passado. E indo nessa de absorver, dá para pensar naquela discussão. Até quando a gente vai manter esse aspecto mais passivo dos alunos em sala de aula? Falar bonito é fácil, mas criar uma estratégia ativa não é nem um pouco fácil. Criar uma estratégia ativa que passe a mesma ideia e que seja estimulante para os alunos, que não só uma pessoa trabalhe, seja lá um trabalho em grupo, que for, é muito difícil de criar, eu sei disso. Então, mas ainda assim, vale um esforço de pensar em metodologias mais ativas, porque se os alunos estão fazendo algo, eles vão ter menos oportunidade, menos tendência a ficarem entediados para fazer o uso do celular. E aí, tem um potencial para ser utilizado a favor do ensino. Então, tem aplicativos como Mentimeter, Socrative, Kahoot, tem o Jamboard do Google, que você pode fazer perguntas durante a sala de aula, os alunos podem responder, e aí você, às vezes dando aula, a gente faz aquela pergunta para ver se os alunos estão entendendo, e aí tem aquela meia dúzia que responde, e aí dá a sensação que está todo mundo entendendo, mas no final das contas, não tanto. Então, nesses momentos, a gente consegue avaliar isso e dar oportunidade para aquela criança que é mais tímida de responder também, especialmente quando isso é feito de maneira anônima. Dá para fazer enquetes, opiniões, não só um conteúdo mais duro, mas outras coisas também. Isso é um aspecto em que o aluno usa o seu próprio celular. Tem coisas de realidade aumentada, pode montar microscópios de extremo baixo custo, mas aí entra um problema. Será que todos os alunos têm um bom acesso a um bom smartphone que consiga instalar os aplicativos ali que o professor pediu na hora? Tem Wi-Fi na escola? Os alunos têm um plano de dados bom o suficiente, caso não tenham Wi-Fi? Tem tomadas e carregadores? Porque talvez o aluno precisa... Sabe, o celular velho, a bateria vai ficando ruim. Então, será que dá para ficar usando na sala? Não vai comprometer o aluno com outras coisas depois? Isso é importante levar em consideração também. E aí, o aluno está com o celular na mão, sendo incentivado a utilizar um celular em sala de aula. Estão vindo enquetes para o aluno responder, mas talvez o aluno não esteja pegando o celular durante a aula para estudar matemática ou para estudar biologia. Talvez ele esteja pegando para ver a rede social, porque é um conteúdo de consumo mais passivo. Então, talvez usar o celular de maneira que também seja uma maneira que exija uma carga cognitiva alta,
eu não tenho absoluta certeza de quão efetivo vai ser. Eu acho que vale o esforço para quem tiver a possibilidade de utilizar essas ferramentas, fazer um teste e ver se isso melhora o engajamento com os alunos. Gente, era isso que eu ia comentar com vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Fabiola pode filtrar algumas aqui. Sim, Bruno. O Eric perguntou, durante a tua apresentação, até acredito que alguma coisa ele já tenha entendido como resposta, mas de qualquer maneira vou ler a pergunta. O uso excessivo do celular pode causar uma dependência com capacidade de mexer com o psicológico? Tá em discussão se pode causar ou não. Baseado na nossa sensação, parece que sim. Se um transtorno de jogo de videogame agora é classificado como um transtorno específico, a OMS reconheceu isso, não me surpreenderia se daqui a alguns anos a OMS também reconhecesse o uso excessivo do celular como uma dependência. E aí, esse mexer com o psicológico, porque a dependência, digamos, as diferentes dependências mexem com a gente de maneiras diferentes, né? Então, a pessoa que consome álcool, então ela vai ter um efeito depois de beber muito prolongado, né? Seja durante a embriaguez, seja durante a ressaca depois. A pessoa que fuma vai ter um efeito muito pequeno, talvez tenha o cheiro de cigarro, talvez ela tenha que tomar muitos intervalos, ela talvez vai ter um aumento de ansiedade se ela não tiver a oportunidade de fumar. Em alguns ambientes ela não vai poder fazer isso, isso vai comprometer o aprendizado. Pensando em celular, se a pessoa não consegue deixar de pegar o celular o tempo todo, talvez ela não consiga se concentrar pelo tempo necessário para fazer o que ela tem que fazer. Então, isso pode mexer com o psicológico ou pode levar essa sensação de culpa quando passa muito tempo numa rede social e depois pensa que poderia ter aproveitado melhor esse tempo. Outras coisas que não são psicológicas são de postura. Então, não sei se alguém é de fisioterapia, educação física aí, mas tem várias associações de alteração de coluna, pescoço e dedos com uso excessivo de celular. Então, além do psicológico, tem outros aspectos que eu não abordei também. Certo, Bruno. A Camila fez a seguinte pergunta: o que se deve fazer para diminuir a possibilidade de desenvolver uma dependência a jogos ou mídias sociais nas crianças e adolescentes? O consenso que eu tenho visto é limitação de tempo. Como isso passou a ser parte da nossa vida, então a criança interage com os amigos pelo celular, por jogos online, e às vezes cria até novas amizades por esses meios, essa é uma forma de integração dela com o grupo daquela sociedade naquele momento. Então, a forma mais efetiva que tem sido proposta é redução de tempo. Tem os dispositivos, então os videogames, os smartphones, eles têm configurações parentais, que você consegue colocar alguns limites em algumas coisas, que tipo de conteúdo que ela acessa, e você pode colocar até questões de horário também. Certo. A Valéria está perguntando: a atenção é necessária para o aprendizado? Só um momentinho aqui. Já ouvi de pessoas que somos multitarefas. Nós somos ou não multitarefas? Temos a capacidade de prestar atenção em mais de uma coisa? Valéria, infelizmente, não. A gente tem atenção seletiva. Acho que a atenção seletiva é assim: você está numa rodinha de conversa, tem outra rodinha do lado, aí você escuta seu nome. Opa! Você não está filtrando, você está filtrando, na verdade, aquela conversa. Mas a partir do momento que alguma coisa é relevante para você, você passa a focar naquela conversa. Mas aí quando isso acontece, o que acontece com a conversa que você está na sua rodinha? Você começa a parar de ouvir ela. Então, tem momentos que a gente consegue, opa, isso é interessante, e prestar atenção naquela coisa. Mas ao fazer isso, a gente deixa de prestar atenção na primeira. Então, você está na palestra com o celular,
você tá meio que ouvindo, mas você tá... Quanto mais passivo que você estiver fazendo, mais fácil é de manter uma certa multitarefa. Mas ainda assim é uma redução da atenção. Quando algo que é falado chama atenção, você, opa, volta. Eu tava falando de jogos, mas aí você veio pelo smartphone, daí quando fala smartphone, opa, tá, você volta. Mas aí você perdeu a parte dos jogos. Então, infelizmente, a gente não é multitarefa. Ok. A Francelise, como limitar esse tempo, falando do tempo de tela das crianças, né? Imagino que o smartphone. Como limitar esse tempo em tempo de pandemia? Tem sido o único meio de comunicação com os amigos nesse momento. Realmente a gente está num momento muito particular, né? Aí, nesse caso, acho que talvez ele deixe de ser vilão, né? Pois é. Se é uma comunicação, você está efetivamente se engajando ativamente numa comunicação com alguém, não parece ser muito prejudicial. Tem alguns trabalhos mostrando que o uso passivo está mais associado com, não com dependência, mas com depressão. Então, com redução do humor, redução do bem-estar. Então, quando você fica dando o scroll aqui no celular, vendo a mídia social passando, além do seu olho ficar meio tonto, isso está associado com redução do bem-estar. Então, a comunicação ativa, neste momento, eu não veria como um problema. A fragmentação da atenção dificulta o aprendizado. Será que há diferença entre o aprendizado nas escolas, em que pode usar, e naquelas que os alunos não podem usar? Pois é. Se o celular é usado como parte da aula, eu imaginaria que se ele é bem utilizado, pode ter uma melhora do aprendizado. Agora, se o celular não é utilizado como parte da aula, e um lugar é permitido e no outro não, eu imaginaria que onde não é permitido, teria um aprendizado melhor. O aluno pode, por exemplo, procurar online a resposta de algo que ele não entendeu, mas que ele ficou com vergonha de perguntar, e isso faz ele aprender melhor. Mas enquanto ele faz isso, talvez ele esteja perdendo outras coisas, e, muito provavelmente, como naquele dado dos estudantes de medicina lá de Juiz de Fora, os alunos normalmente pegam o celular para ver rede social, então não é para fazer uma pesquisa durante a aula. Com isso, eu imagino que o aprendizado seja menor, embora a gente não precise do celular para se distrair. Você pode ficar olhando lá para o teto, pensando em umas coisas, ficar mexendo com a caneta, desenhando no caderno, mas a tentação do celular é maior. Então, eu imaginaria que onde é proibido, se o celular não é parte da aula, o aprendizado seria melhor. Certo. Bruno, estamos produzindo jogos educativos nesse projeto, fiz o divulgando, a professora Anitta lembrando aqui, né? Nós estamos realmente produzindo. Não seria um bom vício nesse caso? Bom, falando em vício, eu falei do Duolingo, né? O Duolingo é um aplicativo de aprendizado de línguas, e o símbolo dele é uma corujinha verde. E a corujinha verde fica te mandando notificações se você não fez a sua atividade diária. E as pessoas fazem memes e piadas com a corujinha te perseguindo o tempo todo. Então, seria um bom vício nesse caso. Acho que essa gamificação, ela pode ser bastante boa. Não vejo também como uma porta de entrada para jogos mais pesados, mas eu acho que ela seria boa. Ela é engajadora, mas algo que é importante sobre gamificação é que há essa constante busca por recompensas diferentes. Como assim? Então, a pessoa quer jogar o videogame para conseguir uma roupa nova, mas depois ela enjoa dessa roupa e quer uma diferente, ela quer que sempre tenha algo a mais. Então, uma estratégia sugerida é bolar o jogo de uma maneira que ele seja intrinsecamente divertido, mesmo que ele não precise ganhar a recompensa lá no final. Então, se focar na recompensa do final, parece que diminui o engajamento com os jogos educativos no final. Certo. A Ana está perguntando se já há dados, se o uso da gamificação como estratégia de ensino poderia prejudicar alunos com maior facilidade de dependência. A Ana tinha pedido para eu falar sobre isso, eu pesquisei, eu não encontrei dados sobre isso,
mas eu imagino que a dinâmica dos jogos que estão associados com dependência, elas são bastante diferentes. Então, talvez até auxilie no engajamento do aluno, se é algo que ela já tem ali um pé na dependência, do que prejudicar esse aluno. Se ele já está como dependente, acho que o jogo educativo não vai piorar o quadro, talvez fale na língua dele. A Camila está só pontuando aqui um pensamento de que talvez os nossos alunos não tenham maturidade para lidar com o celular em sala de aula, né? Talvez isso seja uma realidade. E o Felipe pergunta, existe algum estudo que aponte jogos de tiro como os mais viciantes? Ou ainda não existe uma discussão de gêneros de jogos e as informações existentes centram apenas os sistemas de recompensas dos jogos? Sobre a maturidade, acho que alunos de maneira geral, gente, é só ver professor ainda assistir palestra. Professor de 30 a 60 anos de idade ainda assistir uma palestra no departamento, você vê que tá todo mundo com o celular na mão. Então, isso não se limita a crianças. Acho que a questão da maturidade, verdade, alunos talvez não tenham maturidade e talvez a gente, quando vira aluno, também não tem maturidade. Alunos de qualquer idade. Alunos de qualquer idade, exatamente, Fabio. E aí, sobre o que o Felipe perguntou. Oi, Felipe, quanto tempo? Você tem estudo que aponta jogos de tiro como mais viciantes. Tá. Nunca vi, mas em geral, o foco é nessa questão de progressão. Um dos jogos que mais foi associado com aspectos de dependência foi um RPG chamado World of Warcraft. Um sistema que você fica buscando itens para deixar o seu personagem mais poderoso e etc. Então, o enfoque parece que o principal é esse aspecto de progressão mesmo. Bom, eram essas as perguntas aqui do chat, Bruno. Tá bom. Obrigado, Fabio. Nós que agradecemos, já de antemão agradeço a maravilhosa palestra, aprendi um monte de coisas. Já estou preocupada aqui com meu filho. Eita. Obrigado. Muito bem, então eu também queria agradecer muito a participação do Bruno, a presença de todos que ficaram aqui com a gente até agora, né? Pelas perguntas também foram muito importantes aí para a gente pontuar aspectos dessa discussão que tem muitos itens novos ainda, né? Então acabam surgindo dúvidas também sem respostas, mas eu acho que a gente já está buscando aí, a ciência tem buscado um caminho para iniciar a responder, né? Não sei se o Bruno quer colocar ainda mais alguma coisa. Acho que é isso. Tem muita coisa para ser respondida ainda. Tá sem som. Opa. Tem muita coisa para ser respondida ainda. Fazer esses estudos é muito difícil. Fazer intervenções com as pessoas é muito difícil. Limitar um comportamento delas também é muito difícil. Porque para estabelecer relação de causa e efeito, a melhor coisa é você ir lá pegar a pessoa que usa pouco, usa muito, fazer alguém usar muito, fazer alguém usar pouco, mas isso é muito difícil de você fazer. Então, a gente acaba fazendo estudos de associação. A gente pega todo mundo ao mesmo tempo, mede duas coisas e vê se elas andam juntas. Tem que contar também com a sinceridade total, né, no preenchimento, como você pontuou no momento ali, né. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Bruno. Os certificados serão enviados para vocês por e-mail assim que possível, assim como a gravação também vai ficar disponível no canal, tá? O nosso próximo webinar, então, é na terça-feira, dia 27 de abril, novamente às 18 horas. Quem vai falar para a gente dessa vez é a professora Anitta, que a gente apresentou aí no comecinho, sim, e ela vai falar sobre obesidade induzida por estresse e mindfulness, um tema também muito atual, né, porque junto com todos os nossos estímulos, fatores estressantes aí, muitas vezes a gente está comendo e vendo o celular, né, juntando aí os dois temas. Então, será que está sendo o aproveitamento, né, desses fatores aí alimentares pelo nosso organismo, tá? Então, vai ser bem importante também essa participação, e a gente conta com a presença de vocês e pede que nos ajudem também a divulgar o projeto, os webinários, né, para que as pessoas possam se engajar aí nas nossas lives, tudo bem? Então, pessoal, muito boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigada, Ana. Obrigada pela participação de todos. Também. Obrigado pela presença, gente, pelo convite. Boa noite. Até a próxima.